Boa noite a todos. Agradeço também a iniciativa e o convite feito pela PAMAGES, na pessoa do Dr. Brandão e do Dr. Mascaretti. Começo fazendo um pequeno reparo. Quando o Dr. Mascaretti fez a minha apresentação, mencionou que eu era assessor jurídico da Câmara de Estudo de Engenharia. Não quero usurpar o cargo de ninguém, já fui assessor jurídico da Câmara. Hoje essa função é exercida pelo meu colega Eduardo Damião Gonçalves. Eu hoje sou conselheiro da Câmara e vice-diretor para assuntos de Dispute Board, Comitê de Solução de Controvérsia, que é o assunto que eu vou apresentar hoje aqui para os senhores. Queria iniciar falando um pouquinho, pegando um pouco aqui o gancho do Adolfo, para agregar um pouquinho de informação. Nessa época, 2001, 2002, quando começou a proliferar as câmaras inidôneas, houve uma preocupação muito grande. Nas reuniões do Comitê Brasileiro de Arbitragem, a gente falava muito sobre isso. Inclusive, uma colega uma vez levou um recorte do Jornal do Rio, que foi muito preocupante, porque era uma página do jornal que tratava de assuntos jurídicos, como tinha o Estadão, uma época aqui, uma página de assuntos legais. E ali tinha um artigo do Dr. Walter Seneviva, e ao lado uma notícia, tratada como notícia efetivamente, a manchete era mais ou menos assim: Superior Tribunal de Justiça Arbitral dá posse a 50 juízes-árbitros. Eu nunca ouvi tanto absurdo numa frase tão pequena, né? Essa instituição, inclusive essa cerimônia contou com a presença de uma personalidade da televisão que foi diplomar os juízes árbitros que tinham se formado num curso, receberam carteirinha com brasão da República e tudo mais. E aquela notícia não era uma denúncia, era uma notícia, era uma efeméride, uma coisa que estava acontecendo e estava sendo noticiada. Aquilo era altamente preocupante. Naquela época, inclusive, em função dessa preocupação, eu escrevi um livrozinho, que é um guia prático de arbitragem para o cidadão, que foi lançado em 2004, justamente com essa ideia de separar o joio do trigo, de mostrar para a sociedade que há instituições idôneas. A arbitragem estava começando a ganhar força no Brasil, e aquela história que a gente fala, né? Os picaretas alardeiam, eles falam alto, eles fazem propaganda muito bem, e os sérios ficam quietos, né? Eles não falam muito. Então, às vezes, esse silêncio é pior, né, do que o alarde que fazem os inidôneos, né? Mas a OAB do Rio, juntamente com o Ministério Público, fez uma campanha muito forte e conseguiu fechar a grande maioria dessas instituições. No Rio Grande do Sul também tinha bastante instituições inidôneas que também foram perseguidas, processadas pelo Ministério Público. Então, hoje, eu acho que isso já está bem mais reduzido. A gente já tem hoje uma atividade, a arbitragem séria, bastante reconhecida, principalmente no meio empresarial, que hoje é o principal cliente da arbitragem, né? O que mais utiliza a arbitragem. Então, acho que a gente já navega hoje em mares menos turbulentos a respeito disso, né? E hoje eu vim aqui para falar de Comitê de Solução de Controvérsias. Faço isso atualmente com o mesmo espírito que eu fazia quando a arbitragem começou a valer no Brasil a partir de 96. A primeira palestra que eu me aventurei a dar sobre arbitragem em 1997, eu convoquei mais ou menos umas 100 pessoas e apareceram 2. E hoje a gente tem congresso aí com 1000 pessoas, né? Então, quer dizer, que bom que a arbitragem já chegou nesse ponto. E o Comitê de Solução de Controvérsias hoje está mais ou menos no status que a arbitragem estava 14 anos atrás, né? Hoje, quando a gente fala disso, ainda tem pouco interesse coletivo a respeito disso. Mas é um instituto bastante interessante, que contribui muito com a solução de controvérsias, em princípio no ramo da construção civil, que é o ramo no qual eu atuo, mas que já vem sendo também objeto aí de ideias de aplicação em outros setores, como por exemplo o societário. Então eu vou fazer uma breve apresentação a respeito disso, falar um pouquinho como funciona. Essa expressão Comitê de Solução de Controvérsia, nós estamos inventando aqui no Brasil, até em conjunto com o Júlio Bueno, que é um outro grande divulgador desse instituto. A gente convencionou chamar isso numa palestra que nós demos em conjunto, para dar um nome em português, de uma instituição que é conhecida internacionalmente como Dispute Review Board ou Dispute Resolution Board. Ele se originou nos Estados Unidos, teve uma aplicabilidade muito grande na época do Canal do Panamá, da construção do Canal do Panamá. E depois no Eurotúnel, na Europa, no Canal da Mancha,
também a aplicação foi muito grande. Lá os contratos de construção eram feitos pelo sistema de aliança, então o Dispute Board foi uma aplicação muito efetiva. E nos Estados Unidos ele tem hoje uma aplicabilidade muito grande. A princípio era com obras de alto valor. Hoje eles aplicam o Dispute Board, inclusive em obras de menor valor. Num encontro anual que teve no ano passado em Houston, que eu acompanhei, eu ouvi lá um engenheiro contando que eles aplicam atualmente esse sistema em contratos de 10 milhões, de 8 milhões, de 5 milhões, que para uma construção são valores até pequenos. Hoje a gente tem aqui um edifício comercial, para a gente ter uma ideia, um edifício comercial hoje está na casa de 30 a 60 milhões de reais, né? Que em dólares a gente está falando algo em torno de 20 a 40, 45 mil dólares, né? 45 milhões de dólares. Então é plenamente aplicável do ponto de vista econômico também, né? Bom, mas o que é isso, afinal de contas, né? Funciona da seguinte maneira: as partes de um contrato de construção, ou seja, o dono da obra e o construtor, quando contratam a construção, prevêem nesse contrato que será contratado à parte um comitê formado por técnicos, normalmente 2 engenheiros e um advogado. Essa é a recomendação. Não há nenhuma lei que obrigue que seja dessa forma, é uma recomendação padrão que a Dispute Review Board Foundation faz, que é a entidade mais atuante nos Estados Unidos. Esse comitê, então, é contratado em apartado, ele acompanha a obra desde o início, recebendo informações, eles não ficam presentes na obra o tempo todo, mas eles recebem as informações, como diário de obra, atas de reunião, e-mails trocados, e vão acompanhando a obra e continuam trabalhando nas suas atividades normais do dia a dia. A cada 90 ou 120 dias, há uma reunião na obra, na qual as pendências que foram surgindo ao longo desse período são colocadas para esse board, para esse comitê. E esse comitê, então, avalia a situação e dá um parecer a respeito do assunto. Esse parecer, ele pode ser de natureza meramente consultiva, ou seja, apenas uma recomendação, ou ele pode ser vinculativo. Quem decide isso são as partes. As partes é que dizem, lá no momento que contratam o board, se querem que suas decisões sejam meramente pareceres, se elas são efetivamente decisões que obrigam as partes, ou se será um comitê misto, ou seja, que normalmente dá pareceres, mas que eventualmente, a pedido das partes, quando submetem uma dúvida, dizem, quando vocês decidirem, essa decisão vinculará. Então as partes podem ter essa prerrogativa. A efetividade desse board, ela é muito grande. Para se ter uma ideia, estatisticamente, 97% dos problemas surgidos ao longo da obra são resolvidos em função da existência do board. Não propriamente pelo board somente, mas em função da existência do board. Como é que isso acontece? São vários fenômenos. Primeiro, e eu conheço bem isso porque eu trabalho com construção civil há 20 anos, o engenheiro não gosta de intromissão na sua obra. O Marcos, que é engenheiro aqui, sabe disso muito bem. Então, ele não gosta que alguém de fora venha dizer para ele o que precisa ser feito na obra. Isso é da natureza, da cultura dessa área profissional. Então, quando se aproxima a reunião do board, é comum que o engenheiro responsável pela construtora com o engenheiro que faz a engenharia do proprietário comecem a conversar mais e tentem resolver o problema para não ter que levar isso à decisão de um terceiro. Isso já é um dos fenômenos que decorre da simples existência de um board. Segundo, esse board é sempre formado por 2 engenheiros de grande experiência e um advogado também que é envolvido com a área de construção, que conhecem bem o ambiente de obra e sabem que é necessário uma certa informalidade para tentar resolver os assuntos. Então, quando eles chegam para uma reunião, eles chegam dispostos a ouvir as partes e tentar fazer com que elas se entendam. Então, eles agem um pouco como conciliadores, um pouco como mediadores. E, na grande maioria das vezes, essa expressão não existe, desculpem, grande maioria, na maioria das vezes, eles conseguem que as partes cheguem a uma decisão de consenso. E muitas vezes isso apenas consta da ata de reunião como um entendimento entre as partes, nem precisa mencionar que o board atuou naquele sentido. Mas, enfim, consegue um consenso entre as partes. Só em pouquíssimas situações o board emite efetivamente um parecer ou uma decisão. E mesmo sob o formato de parecer, o índice de acatamento
desse parecer do board é muito alto. Então, de todas essas etapas que podem acontecer, resta estatisticamente 3% dos problemas que acabam sendo levados a uma arbitragem ou a um processo judicial. Então, isso mostra uma efetividade muito grande, que para o setor da construção é muito importante, porque as obras elas são muito dinâmicas, muito rápidas, elas têm prazos, datas marcos muito próximos, que exigem uma atividade muito dinâmica, efetivamente. E quando os problemas têm que ser levados a uma arbitragem, a um processo judicial, há uma estagnação, né? E corre-se o risco de haver uma desaceleração do ritmo da obra para que as decisões sejam tomadas, sejam efetivadas. E compromete todo um investimento de muitos milhões que é feito naquela obra em função da dificuldade para se chegar a um entendimento. Então o board vem trazer esse entendimento no dia a dia da obra, como se fosse um tribunal arbitral permanente na obra, decidindo as questões conforme elas vão aparecendo, de uma maneira muito mais informal do que uma arbitragem, do que um processo judicial. Então a efetividade é muito grande mesmo. Em termos de roteiro, eu comecei a explicar essas reuniões que acontecem trimestralmente ou quadrimestralmente. Os problemas, se nós tivermos que ir para uma formalidade efetiva, os problemas são colocados pelas partes numa reunião ou são colocados por escrito com alguma antecedência da reunião. Os membros do board vão apresentar o seu parecer ou na própria reunião ou alguns dias depois, normalmente 5 a 10 dias depois. E a parte que não se satisfizer com esse parecer, tem um prazo que, isso varia de regulamento para regulamento, mas o normal é que sejam 28 dias, que corresponde a 4 semanas, para que haja uma manifestação de não conformidade com o parecer ou com a decisão dada pelo board. A diferença que nós temos entre um parecer, né, uma manifestação do board que não é vinculativa, e uma decisão que vincula as partes, é que quando é um mero parecer, a parte que não concorda com esse parecer, ela pode não cumpri-lo. Ela vai para uma arbitragem ou para um processo judicial e não cumpre a orientação dada pelo board. Quando a manifestação do board se dá sob a forma de decisão, sendo vinculativa, a parte que não gostar dessa decisão, que quiser levar o assunto para uma discussão arbitral ou judicial, deve cumprir a decisão do board e buscar no judiciário ou na Câmara Arbitral a reparação ou a reversão daquela decisão. Tá? Claro. O que eu acho interessante disso, principalmente para quem está assistindo, é que desses métodos todos que nós citamos, eu acho cada vez mais provável que os juízes venham a se deparar com esse tipo de coisa num processo que chegue. Porque eles vão encontrar nos contratos com maior frequência uma arbitragem, uma cláusula arbitral ou uma cláusula de comitê. Então é verdade. Muitas coisas que vão acabar acontecendo quando esse tipo de solução tiver efetivamente implantado na comunidade de construção, é que muitas discussões vão chegar à arbitragem ou ao judiciário para se reformar uma decisão de board. Isso acho que é uma novidade, né? Vão se deparar com um contrato que já foi analisado por um comitê técnico, que já emitiu uma decisão ou um parecer, e vai então trabalhar em cima dessa situação, que é o que nós temos hoje acontecendo no metrô, né? Esse assunto que está aí bastante discutido, está bastante na mídia. Ali, o que aconteceu exatamente no metrô foi isso. Lá existe um comitê de solução de controvérsias, em função de um financiamento que foi dado pelo Banco Mundial. Então o Banco Mundial obriga que nesses contratos haja instituição de board. Ali o board é formado por 3 engenheiros, efetivamente, não há nenhum advogado como membro do board. E ao longo desses anos da construção da linha amarela, o board foi sendo consultado, emitindo pareceres, e tudo correu na mais absoluta tranquilidade. Surgiu um problema que o board emitiu um parecer e que acabou não sendo aceito pelo metrô, que foi a respeito da modificação de um método construtivo, que foi necessário na obra, e o consórcio da Via Amarela entendeu que a conta, a diferença do método construtivo anterior para o novo, deveria ser paga pelo metrô. O metrô entendeu que não, o board deu um parecer favorável ao consórcio,
e o metrô entrou então com um pedido de arbitragem que transcorreu normalmente. Houve uma decisão que condenou o metrô, confirmou a decisão do board. E hoje há uma discussão a respeito da forma de liquidação dessa sentença arbitral. O metrô gostaria que houvesse uma perícia de engenharia, que o tribunal arbitral afastou, entendeu que bastava uma perícia contábil, e aí então houve um pedido do metrô, um mandado de segurança, para que fosse garantido o direito de exercitar, de se fazer a perícia de engenharia. Então esse foi o caminho que se seguiu. Não é o caso da gente discutir aqui o que está acontecendo lá. Eu acho que esse assunto eu ia até colocar, há um praxe dentro do sistema de AD da Pamagens, que feitos em andamento, até por questão de lei orgânica e respeito aos colegas, né, os magistrados, que não sejam discutidos. Acho que todo mundo se inteirou, foi muito interessante essa narração objetiva do que aconteceu. Apenas a descrição do rito. Foi perfeito, exatamente, foi perfeito, até para que se entenda que cada um tem a sua opinião. Claro. Mas é uma tradição nossa, o juiz é muito arraigado nisso, né? Esse cuidado com o que outro, o que outro decide. Nós temos uma lista, a Pamagens tem, pouca gente sabe disso, uma lista de discussão de e-mail, que tem hoje 874 na lista principal e somadas as listas técnicas, mais de 2.000 clientes essas listas. Em que a discussão corre solta, tudo, mas mesmo ali, interna corpus, tudo, há sempre uma grande preocupação com alguma coisa que está sendo ainda alvo de decisão de colega. Claro, sem dúvida. Então, é claro, mas foi perfeitamente. Guiando nisso, nós temos algumas perguntas, já estou me permitindo fazendo por causa do tempo também. Claro. Né? Aqui a doutora Érica Diniz, juíza, sempre pergunta as coisas aqui, uma pergunta muito interessante até. Se é praxe no modelo americano, a criação desse comitê, por que já não se adota o comitê na sequência de características de juízo arbitral? Qual seria a contraindicação disso? Isso é feito? Porque parece a ela, e também está parecendo a mim, que seria um tempo ganho. E o americano gosta muito de ganhar tempo, né? Sim. É comum isso lá, não é? Quer dizer, por que parecer e não laudo vinculativo? A forma como o comitê é formado, né, de ser um atendimento permanente à obra, que transcorre ao longo de 2, 3 anos, o tempo de uma obra, e o fato de serem problemas pontuais, mas diversos problemas, não é um assunto que será discutido. São todos os assuntos que surgirem dificuldades na obra. A maioria deles, inclusive, são pendências de cunho técnico, de engenharia. Dificilmente há um problema ali que tenha uma repercussão legal. Na maioria das vezes se discute método construtivo, se discute se é melhor a aplicação de um determinado tipo de fundação, se é necessário trabalhar de uma outra forma. Quer dizer, são questões de engenharia eminentemente técnicas, por isso sempre 2 engenheiros, engenheiros de bastante experiência. Nós estamos falando de engenheiros com 30, 40 anos de profissão, que são os membros do board. Para você ter uma ideia, a estatística nos Estados Unidos de reversão de uma decisão de board, seja por arbitragem, seja pelo judiciário, é 0. O board é composto de pessoas de tamanha idoneidade, de tamanho conhecimento técnico, que estatisticamente é 0. Deve ter lá uma ou outra reversão, mas estatisticamente é 0 o número de reversões dessas decisões. Há uma questão ética envolvendo o sequenciamento, quer dizer, normalmente o membro do board não será árbitro, se esse assunto se tornar polêmico, se virar um litígio efetivamente. O board não age no litígio, ele está numa fase de gerenciamento, né? Se isso se tornar um litígio, o board, por questão ética, quem é membro do board jamais será árbitro nessa questão. Nem será mediador se as partes quiserem levar isso a uma mediação também. Se mantém afastado, eventualmente até existem situações em que se pergunta se o membro do board pode ser chamado como uma testemunha técnica. Melhor que não seja, e ele também está comprometido com cláusula de sigilo, como um advogado que não deve depor nem que o cliente o libere, né, que a OAB mesmo faz essa recomendação, o membro do board também tem essa mesma questão, ele deve não depor mesmo que as partes o liberem, até porque é a decisão dele que está sendo contestada. Então ele defende a sua posição através daquilo que ele já escreveu. Quando ele deu um parecer, ele fundamentou. No máximo, nós teríamos talvez uma analogia com o que nós temos no mandado de segurança, em que o juiz tem a oportunidade de se manifestar a respeito de prestar as informações, né,
a respeito do assunto que está sendo, a autoridade coatora, né, tem a oportunidade de prestar informações a respeito do ato que está sendo contestado em juízo. Né. Então ele teria talvez, eventualmente, essa possibilidade de prestar informações, mas não de atuar efetivamente como um julgador, seja árbitro, seja mediador.